Boa noite, amigos. Tudo bem? Mais uma terça-feira começando Bate Base Lives aqui no Instagram do fã-clube Bate Base. Toda terça nós trazemos aqui colecionadores e algumas lojas relacionadas ao mundo geek e nerd. Hoje vamos trazer mais um colecionador aqui. Ele já tem, vamos apresentar ele, vamos chamar ele aqui antes de começar, já vamos começar com ele. É o Beto. Esperando a conexão. Olha lá. Beto Gonçalvo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Renatão, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia aí com você? Olha, hoje estamos aqui com o Beto Gonçalvo, fotógrafo, colecionador. Que mais? Que mais? Fotógrafo, colecionador, estudioso e por aí Estudioso. afora. Olha só. Ô Beto, Jornalista. você sabe que aqui é meia hora, é rapidinho aqui no Instagram. Sempre tem um delay, algum travamento. Esperamos que hoje não, né? Mas vamos começar já aqui. Já Betão já está aqui. Às vezes tem problemas os nossos convidados, mas Betão já está aqui. Já vamos começar já. Betão, como começou essa sua paixão pelo Homem Morcego? Cara, a primeira vez que eu li Batman foi em 1992, se eu não me engano. Era ainda aqueles gibis, se eu não me engano, da Abril, aqueles gibis grandes, que a gente Ah, conhece como formato americano, aham, fininho, que era só uma história, né? E o Batman foi solucionado. É bem exatamente entre o momento em que o Jason morre e o Tim tá para assumir como Robin. E aí tem esse gap e ele tem que investigar um serial, um assassino, um serial que está em cima dos telhados atirando e matando pessoas em Gotham, né? E aí o morcego chega e o comissário Gordon pergunta para o Batman. A primeira pergunta que ele faz, e o Robin? O Batman entra calado, não fala nada e vai resolver o problema. Foi a primeira história que eu li do Homem-Morcego, né? E aí depois eu vim colecionar quando o Super-Homem morre. A partir do momento da morte do Super-Homem, que foi quando eu comecei a colecionar mensalmente, aí já era o gibizinho. que legal, que legal. E E o aí que, eu, que você achou dessa história mesmo que você está contando para gente? cara, Que impacto que naquele, teve? naquele momento, assim, foi um divisor, assim, que você fala, meu, o cara não tem poder, o cara não tem nada, ele é um ser humano como qualquer um de nós pode ser um ser humano, tirando os milhões das empresas Wayne, mas é aquele start que te faz pensar, que te faz raciocinar, porque até então eu vinha de histórias em quadrinhos, porque eu sempre fui colecionador, né? Eu sempre colecionei de tudo na minha vida. E eu vinha de histórias do. Eu comecei no ciclo Turma da Mônica, Disney, e aí Homem-Morcego. Então, foi uma história que abriu a mente, literalmente abre a mente, e te tira das histórias infantis e te coloca nas histórias adultas, nas histórias de resolução de problemas que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Então, eu acho que foi um divisor de águas, assim, uma mente abrindo, literalmente. Mexeu bem, né? Hã? Mexeu bem com a mente. Mexeu, Tra- mexeu, mexeu demais com a mente. Mexeu demais com a mente. É uma história que muda todos os paradigmas e muda tudo, literalmente. E nessa época você lia mais alguma coisa ou começou nos quadrinhos já com o Batman? Não, eu já comecei com. Assim, eu sempre fui muito de leitura, então eu lia muito livros, Machado de Assis, essas coisas. Eu sempre fui leitor assíduo, né? Aham. Mas histórias em quadrinhos, depois que eu saí da Disney, das histórias de Tio Patinhas, Donald, etc., aí foi linha DC total. Peguei algum pouco de Homem-Aranha, Marvel, assim, por causa de um amigo meu que colecionava Homem-Aranha. Então a gente meio que trocava os gibis, né? Eu comprava o Batman, emprestava para ele comprava o Homem-Aranha e me emprestava. Então eu fiquei
A gente ficou nessa troca, mas colecionar Homem-Morcego e DC praticamente a minha vida inteira. Legal, legal isso aí. Ô, Beto, e você tem algum desses quadrinhos que você fala que é o seu preferido, uma história assim? Eu tenho, na verdade, assim, como eu comecei colecionando quadrinhos pequenos, os da Abril, a minha coleção ficou gigante. Ela chegou a um ponto que eu tinha catalogado pelo famoso site guiadosquadrinhos.com.br. Eu Sim, muito cheguei a bom. ter catalogado lá 5.000 e poucos HQs na minha coleção. E aí eu troquei essas histórias em quadrinhos e comecei a comprar as edições definitivas, né? E aí dessas edições definitivas que eu li, eu consegui ler mensalmente, eu tenho essas duas que foram as que mais me marcaram mesmo, que foi O Longo Dia das Bruxas, O Longo Dia das Bruxas, que é a história encadernada. Esse é o encadernado. Esse é o encadernado, que é maravilhosa. E uma das outras histórias que eu gostei bastante foi Silêncio. Eu acho que foi uma história que mudou muito o rumo do Homem-Morcego, né? A gente tem a obra do Jim Lee no desenho, que para mim é um excelente desenhista, né? Também. Não à toa virou CEO da Warner por um tempo, né? Um dos diretores masters da Warner. Então são duas histórias que marcaram muito, mesmo lendo mensalmente e depois comprando as edições definitivas. Aham. Tem duas que eu pretendo comprar, que eu li separado, eu li mensal, e agora eu quero adquirir na versão especial, que é A Queda do Morcego, que são duas edições da Panini, que eu já vi, só estou esperando a Black para poder pegá-las para mim. Né? Já que você tocou no assunto desses aí, você viu que a Warner lançou o desenho Batman Rush, Sim. né? O que você achou da animação? A animação, apesar das alterações da história, eu acho que para a história que a DC quis contar, ela é ok. Eu não vou dizer que ela é perfeita, mas ela é ok, porque a gente tem que. Eu estudei cinema, então eu penso também do lado de quem cria um roteiro para Sim, comercializar, né? Então, como história vendável para quem nunca viu ou nunca leu a história, ela casa, ela funciona e ok, é lindo. Agora, é isso que eu também entendo, Roberto. Porque tem muita gente que quis fazer uma certa comparação com a história dos quadrinhos, mas que nem você está falando, a gente tem que pensar que foi feito para quem nunca leu Rush, exato. A né? gente tem que. A gente, eu, Mudança de inimigo, tudo isso. Mas para quem assistiu, se gostou, já valeu a animação, né? sim, sim. A gente tem que pensar também que os filmes em geral, por mais que as histórias sejam alteradas, elas têm uma essência, porém elas não são feitas para os colecionadores. É chato dizer isso, mas é real. Ela não é feita para colecionador. A história é feita para quem nunca viu o Homem-Morcego, para quem nunca acompanhou a história, quem nunca leu o quadrinho, ver e falar, pô, é legal, gostei da história. Nossa, eu não esperava essa reviravolta, eu não esperava essa virada. Eu não esperava. Nossa, mas é isso? E aí faz a pessoa falar, ah, é um quadrinho. Ah, mas é diferente. Então, peraí, então eu vou ler o quadrinho agora. Agora eu quero saber como assim é diferente o filme da história em quadrinho. Né? Chega a atrair atenção, né? Sim, sim, ela prende. Ela prende a atenção total de quem vê, de quem assiste. É, Daí, daí eu até te pergunto o seguinte: por que existe uma diferença tão grande dessas animações da Warner, né? Warner com a DC Comics e as animações da Marvel? Porque a DC, a Warner, ela teve um cara que conheceu como poucos
o universo que ele trabalhava. E depois ele virou produtor e hoje ele é o grande... Eu não lembro se ele ainda continua, mas ele era o grande produtor da maioria das animações da DC, que se chama Bruce Timm. Que foi ele, para quem não conhece, foi ele que criou a série animada do Batman nos anos 90. Né? Ele era o roteirista, depois de um tempo ele virou produtor, e nos últimos anos a maioria das animações ele assina como produção da DC. Então, em termos de animação, a DC sempre teve o pessoal, como que eu posso dizer, o pessoal com mais vontade de investir mesmo e falar, meu, vocês criem que a gente vai dar suporte para vocês. Diferente do que a gente tem no cinema com as live actions. Né? Sim, sim. Que se a gente for falar em live action, infelizmente, a Marvel, ou felizmente, a Marvel ela tem uma força muito grande no quesito live action. Ela construiu muito bem o universo Marvel. Né? Hein, Beto? Teve um planejamento, né? Teve. A gente pode falar o que quiser, mas querendo ou não, a Disney, que é a dona da Marvel, ela soube planejar esse universo. Ela soube colocar o universo na mão de quem vamos escrever o roteiro, mas assim, a gente não quer o roteiro para esse filme, a gente não quer o roteiro para Homem de Ferro 1. A gente tem que pensar o roteiro daqui a um ano, aonde ele vai estar. E foi o que eles fizeram. Eles criaram um universo que a DC até fez com algumas animações, criou algumas animações que você conseguia remeter uma na outra, mas a DC nunca conseguiu criar isso no seu universo cinematográfico, né? Ainda vamos falar assim, não a DC, né? A Warner, né? A Warner, né? Exatamente, a Warner. Beto, deixa eu só mandar um abraço aqui. Manda aí. O Félix vai estar no próximo Bate-Base Lives aqui. Quem mais? Gustavo, que chegou aí. Ó, o Sandro Marquesan. Sandro, um abraço. Tem várias... Parece que eu vi. Quem mais aqui tá? Diego Castro. Slane. Tem bastante gente que está entrando aqui. Posso mandar uns abraços aqui também? Pode. Uns abraços para Vitória, minha amiga. Vitória, te adoro. Um abraço para Ingrid, uma amiga minha que é atriz, maravilhosa, por sinal, atriz. E mais uma galera aí que eu deixei passar os nomes aí. Grazi, um beijo para você, Grazi. E é isso aí. Beijão e abraço para todo mundo aí. Ô, Beto, o que é isso aí atrás de você aí? Fala pra gente. Esses aqui são as figurinhas, os bonecos da Eagle Moss, né? Aquelas figurinhas que a Eagle Moss vendia em banca. Vendeu em banca durante muitos anos. E eu tenho alguns personagens aqui, na verdade eu tenho 150 miniaturas. Só DC? Esse é um estilo só da DC, né? Tá. Primeiro de todos que eu comprei, nosso querido Homem-Morcego. Aí essa prateleira aqui, ela tá meio que dividida, porque na parte de cima é Liga da Justiça, na parte do meio são os personagens de Novos Titãs, etc., juntos com alguns vilões. Aqui nessa linha a gente tem Sociedade da Justiça e alguns segundos vilões nossos, Bizarro, etc. E embaixo eu tenho as figurinhas maiores, que aí eu tenho o Lobo, tenho o Anti-Monitor, Darkseid, Kilowong, etc. E em cima é Batmóvel. Aqui em cima. Esse Darkseid, dá pra gente ver ou não? Dá, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver o tamanho desse Darkseid. Eu ainda não peguei essa peça ainda. Darkseid, cadê você, Darkseid? Olha a coleção do Beto. Sociedade da Justiça. O Darkseid acho que fugiu e levou o Beto agora. Cadê? Cadê você? O Beto? Aqui. Tá aí o Beto. Olha aí o Darkseid. Aí aproveitando aqui,
pegar uns... Bane. Bane. Essa figura é show de bola. Doomsday. Apocalipse. Doomsday. E como a gente falou... Silêncio. Silêncio. Rush. Rush. Aí tem vários aqui, tem vários personagens aqui. E Tem você- uns que não fazem parte da coleção, Ah, né? olha só. Ô, Félix, olha o que ele mostrou aí, Félix. Space Ghost. Esse Space Ghost, na verdade, eu trabalhei muito tempo numa livraria, né? E na frente da minha loja, da frente da loja que eu trabalhava, tinha uma loja de figurinhas não, de action figures. E eu passei, esse Space Ghost estava em promoção. Ele estava com 50% de desconto. Aí eu falei, não faz isso. E é uma peça feia, né? É uma pecinha feia e tem o Glick junto, né? Não sei se vocês conseguiram ver, mas tem o Glick aqui do lado. Nossa. Olha aí, Félix. Olha aí, que show de bola. Todo articulado, né? E é bem legal. É bem legal. É uma peça bem legal. O Félix está falando que eu me emocionei quando vi o Space Ghost. Ô, Félix. Boas recordações, meu amigo. E, daí eu fiquei perto. Space Ghost, Johnny Quest, Herculoides, My Thor. Você não esperaria ver nos cinemas um belo de um filme live action? Eu adoraria ver qualquer uma dessas animações no cinema. Eu só fico pensando na viabilização disso, né? E o público que isso poderia atrair para o cinema, né? A nossa geração é uma geração que cresceu assistindo Space Ghost, Herculoides, Homem-Pássaro, os próprios Thundercats. Os próprios Thundercats. É uma geração que com certeza estaria no cinema. Mas eu acho que o público geral, eu não sei se seria atraído. Talvez Herculoides fosse atraído pelas animações. Se as animações fossem muito bem feitas, talvez atraísse. Eu, como fã, adoraria assistir, né? Amaria assistir. Mas não sei a viabilidade. Infelizmente, não sei a viabilidade disso. Não, e outra coisa é que a Warner tem os direitos da Hanna-Barbera, né? Sim, total. Eu não vejo hoje a Warner pensando fora da caixa para fazer um live action. Essa é a grande realidade. Eu não vejo a Warner pensando fora da caixa num projeto em que ela arrisque, né? Que é o caso, por exemplo, da Lionsgate. Tá, mas me fala uma coisa. Nós estamos falando Warner e Hanna-Barbera. Você viu que teve Zé Colmeia, Scooby-Doo, que mais que teve aí relacionado? Teve mais algum? Não me lembro. Scooby-Doo fez até sucesso, saíram 2 filmes, inclusive. E depois Zé Colmeia ficou num filme só. O Zé Colmeia é um só. Fizeram, só que não foi a Warner, um filme da Josie e as Gatinhas. Que eu fiquei sabendo. Pica-Pau, né? O Gustavo deve tá falando aqui de Pica-Pau, que foi... Pica-Pau é bem legal, é uma história... Eu gostei do filme. Teve Smurfs também, mas aí Smurfs não é da Warner, mas teve. Mas aí a gente pensa que são filmes que
atraem crianças, né? Zé Comé é uma história que você consegue atrair crianças. Scooby-Doo saiu um pouco, que teve algumas piadas um pouco mais old girls, né? Old people, mas foi. E agora Herculoides, essas séries Frankenstein mais... Jr., Não entendi. Frankenstein Jr., Frankenstein Jr., Impossíveis, Os Impossíveis. Nossa, Impossíveis seria maravilhoso. não é? Seria maravilhoso o filme dos Impossíveis. E nós sabemos que eles querem casar o filme com licenças de action figures, licenças de roupas, tênis e etc. Eu acho que poderia pegar, sim, esse público que não conhece, né? Com certeza, não. A gente tem que pensar que tudo é mídia hoje em dia, tudo é mercado, né? Sim. E quanto mais a gente puder, eles conseguirem colocar um filme e fazer esse filme disparar, esse filme acontecer por aí, como você disse, camiseta, caneca, action figurine, de repente jogo, qualquer coisa que faça vender, para eles é sorriso e é lindo e é maravilhoso. Seria maravilhoso se acontecesse. Mas aí teria que ser um bom roteiro. Eu não vejo Johnny Quest, por exemplo, com um roteiro meia boca. Eu não consigo ver Johnny Quest com um roteiro meia boca. Mas se a gente for parar para pensar, Johnny Quest, se fizer um live action, não vai ser nem infantil. Não passa. Como infantil não passa. Eu acho que Johnny Quest seria uma ótima oportunidade para uma minissérie. Uns oito episódios, alguma coisa, para a Warner, por exemplo, aproveitar o que ela vai fazer com a HBO e criar, já que vai lançar pela HBO o filme do Snyder Cut, pega alguns personagens e cria uma série com esses personagens que ela não quer arriscar no cinema, arrisca numa série. Negocia o direito para uma emissora como a HBO, que tem uma grana do caramba, criar uma série e falar, meu, cria aí. Pô, seria maravilhoso. Perfeito. E você tocando no assunto, você gostou da Liga da Justiça? É um filme que eu gosto. Eu gosto na verdade, assim, muita gente pode até me criticar, mas eu sou um fã do Snyder. Eu adoro o Snyder. Fiquei chateado com a mudança, com a saída dele, mas acho que a Liga perdeu, a história da Liga perdeu um pouco do que a gente imaginava, mas é um filme que eu acho que, ok. É um filme, ele não rende futuro, foi ele que acabou com a vida do universo expandido da DC, mas ele é um filme ok, assim, ele não é um filme que eu acho que prejudique tanto. É que a gente como fã, a gente é muito chato. A gente é muito chato, cara. Eu falo isso e admito isso. Eu sou muito chato, cara. Quando eu tô lendo uma história em quadrinho, ou quando eu vejo um filme, por mais que eu tente separar isso é filme, isso é quadrinho, a gente é muito chato, a gente se pega em pequenos detalhes, assim. Eu lembro da gente conversando quando o... Ai, meu Deus. Qual filme? Batman vs Superman. Quando o Ben Affleck foi escolhido para ser o Batman. Que a gente começou, que foi inflamando a discussão de que o Ben Affleck não vai ser um bom Batman, o Ben Affleck nisso, o Ben Affleck aquilo, ele fez Demolidor, ele fez o Caramba 4, bibibi, bababá, 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 bababá. Fez um excelente Batman. E eu via recentemente a mesma coisa com o próximo Batman, né?
que tá todo mundo matando, mas, cara, não é por aí, velho. Não é por aí, tá ligado? Dá uma chance, deixa o cara primeiro aparecer na tela pra gente falar alguma coisa. É diferente, por exemplo, do caso do Jared Leto. O Jared se esperava muito dele como Coringa e, na minha opinião, ele decepcionou como Coringa. Eu não sei se foi ele, eu não sei se foi o roteiro, eu não sei se o que foi, que a participação do Coringa em Esquadrão Suicida é ruim. Não é uma participação que a gente olha e fala, caralho, esse é o Coringa. Né? Mas a gente é muito chato. A gente, como colecionador, a gente acaba sendo muito chato. A gente O acaba se Emanuel ainda prendendo. falando aqui, ó, ele é o Bate-Vampiro Frufru. Então. A gente faz O muito pessoal disso. vai ser o Batman que brilha. Exatamente. O Batman que brilha. E a gente não pode esquecer que ele fez Farol, que é um excelente filme. Farol é acho que é um dos filmes Muito bom. muito bom. Fala uma coisa, e você espera algo melhor no Snyder Cut? Eu espero. Eu espero. Eu acho que a gente vai, para um filme que vai ter aí 4 horas de duração, na verdade vai ser uma minissérie, porque vai ter 4 horas de duração, a gente vai ter muita coisa que eu acho que estava na cabeça do Snyder e a Warner quis podar porque a Warner foi numa que a Marvel tem muito, que são os filmes multicoloridos, que são os Sim, filmes. As cores são muito vibrantes, as piadas vêm o tempo todo, que acaba, de uma certa forma, se tornando enjoativa em alguns casos. Eu acho que o Snyder ele vai voltar aquilo que ele tinha pensado para o universo da DC. Que, querendo ou não, é um universo mais dark. Ele é um universo mais. Ele não é tão pomposo, ele não é tão colorido, ele não é tão cheio de piada. A gente tem um ou outro personagem na DC que faz essas piadas. A gente tem o Gladiador Dourado, a gente tem o Besouro Azul, a gente tem vários personagens da DC que são de piada. O próprio Wally West, como Flash, eles faziam muitas piadas. Mas a maioria dos personagens da DC não é de humoristas, não são personagens humoristas, não são comediantes. sim. Eles são darks, eles são personagens mais obscuros, eles são personagens mais darks, né? Então eu espero muita coisa boa do Snyder Cut. Eu vi uma imagem do Darkseid no filme que você fala, opa, aí vem. E ainda não está pronta essa imagem, né, que você E viu. essa é exatamente. Ela não está pronta. Então, Não, é igual que a gente estava falando do filme The Batman. Teve aquele teaser trailer que foi feito com 25% das gravações do filme, né? E o pessoal já metendo o pau sem assistir o filme, né? Então tem muita gente que nem está falando, Ben Affleck. Mas você vai antes até. Michael Keaton, Michael Keaton. Que ele é né? pequeno. Ele não pode ser o Batman, ele é pequeno. Ele não tem altura. Sim. E reclamava, mas quando ele está com o traje, já passa outra impressão, né? Exatamente. E Exatamente. aquele foi maravilhoso, é um dos melhores. Para mim, eu acho. O que você acha? Eu gosto, eu gosto. Se eu fosse colocar numa ordem de Batmans, o primeiro, não teria como não ser o Christian Bale, até mesmo pela história dos 3 filmes. O segundo seria o Keaton. E o terceiro eu colocaria o Affleck. O Affleck. É, eu colocaria Daí nessa ordem. eu te pergunto, porque está aqui o Ismael, que adora ele, aonde está na colocação Adam West? Seria o quarto. Na minha colocação, seria o quarto. Seria o quarto. Olha aí, o pessoal não perdoa, eles estão entrando aqui, ó.
Ó, a Jane falando, Batminha do Tim Burton, eu amo. Olha aí a Jane falando, tá vendo? E o que mais que foi aqui? Ismael dizendo, Ismael. Batson desengonçado socando o bandido no final foi meio xoxo. E ele não é o Batman, ele é a vingança, o Ismael. Mas olha lá, o Félix falando, a minha mulher ama Michael Keaton como Batman. Olha lá, Aproveitar e mandar um beijo pra Fran, que tá entrando agora também. como O tá? Clooney, eu colocaria ele entre o quinto Batman. Eu não colocaria o Clooney muito antes, não, do que Mas se isso. ele usar o Bate-Cartão, ele sobe umas duas colocações? Não, não, deixa ele em quinto que tá bom demais. Porque depois dele a gente tem o. Ai, caramba. O que o Bob Kane falou que representou muito bem Val Kilmer. o Bruce Wayne, né? Quem? O Val Kilmer? O Val Kilmer. O Val Kilmer. Que a gente lembra que numa entrevista o Bob Kane falou que, como Bruce Wayne, o Val Kilmer era uma excelente opção. Ai, meu Deus do céu. É que tem Batman para todo gosto. Olha aí o Ismael Tem, falando. tem. Olha lá, na lista do Ismael, o West está lá embaixo no abismo do mármore. Betão, chegamos no final aqui, Betão. Pô, que pena. Tá vendo? É rapidinho aqui, é rapidinho. Eu Beto, tô eu aí. quero agradecer você por ter participado aqui do Bate-Base Lives aqui. Quer mandar beijo, abraço, por favor. Quero só mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a live, dizer que foi um prazer participar. É, Falar do Homem-Morcego para mim é uma honra, assim, porque é uma coisa que está na minha essência desde sempre. É, Isso que a gente só falou de bonecos de histórias em quadrinho. Mas eu tenho vários filmes aqui do Homem-Morcego, a animação eu tenho quase todas as animações do Homem-Morcego. Eu cheguei a ter salvo toda a série animada no meu HD, então ficaria horas aqui falando de Batman tranquilamente. Não só você, né? Não só, não só. O pessoal está falando, oh, é muito rápido. Ó, vou explicar o que eu sempre explico no começo. Aqui no Instagram, às vezes, tem muito delay, muito travamento. Então, por isso, é meia horinha só. Mas lembrando, o Beto também já está sabendo disso. Sexta-feira, que tem o programa Bate Base no ar, na 66 Brasil FM, toda sexta, às 14 horas. E nesta sexta, especial 23 anos, fã-clube Bate-Base. Vai estar uma galera lá. A gente vai fazer uma bagunça, falar, lógico, do Morcegão e da Bate-Base. Beto, obrigado. Eu que Mais agradeço, uma vez por você ter participado, tá? eu que agradeço, Tamo junto aí, os colecionadores. sempre. Só fazer um merchan aqui antes da gente encerrar. Tá? Por Se a favor. galera gosta de fotografia, é só me procurar lá no YouTube, Beto Gonçalvo, tem o meu canal. Se inscrevam, tem várias dicas de fotografia lá também, tá? Tem aqui no Instagram? No YouTube. No YouTube. Isso. Na minha descrição, na descrição do meu perfil, tem o link direto para o canal. É só acessar e cai lá também. Então tá bom. Obrigado, Beto. Obrigado eu. Abraço para todo mundo. Até Até. terça que vem, às 20 horas aqui. Bate Base Lives. Tchau.